para diminuir o contágio da Covid-19. O novo coronavírus. Deus, a mensagem fica em casa. A taxa de O isolamento. Papa Francisco caminhou embaixo da chuva na Praça São Pedro vazia. E a Covid-19. Em época de quarentena, álcool gel. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um tema que assusta muita gente, que é o fim do mundo. E por que o fim do mundo assusta as pessoas? Porque o fim do mundo é descrito como uma época de muita fome, desgraças, guerras, pandemias, etc. E a fonte de tudo isso é o último livro da Bíblia, o Apocalipse. Eu confesso para vocês que eu demorei muito tempo para entender o Apocalipse. A primeira vez que eu li, quando eu era adolescente, foi com medo. E por que eu fiquei com medo? Primeiro porque ele fala de coisas fantásticas como dragões, gafanhotos gigantes, a terra se abrindo e coisas assim. E segundo porque eu não tinha a chave de leitura adequada para entender o que estava escrito. Ou seja, o autor do Apocalipse, ele escreveu o livro em uma linguagem cifrada. E o pior, ele fez isso de propósito. Por que ele escreveu numa linguagem cifrada? Ele escreveu assim porque a comunidade dos cristãos estava sendo perseguida pelos romanos. E até o seu próprio vizinho poderia te denunciar e falar que você era um cristão. Para evitar que o livro caísse em mãos erradas e fosse interpretado, ele escreveu de uma maneira que só quem que estava dentro da comunidade pudesse interpretar o que estava escrito. E quem estava de fora, não. Então, se um romano aprendesse o livro, ele ia abrir, ia ler e não ia entender nada. Então, essa é uma das razões porque o Apocalipse ele é escrito de uma maneira cheia de símbolos e de difícil compreensão. Então você precisa ter uma chave adequada para entender o que está escrito. Outra coisa é que naquela época eu tinha uma visão fundamentalista da Bíblia. De tanto assistir filmes de Hollywood sobre o anticristo e coisas assim, eu fui desenvolvendo essa percepção fundamentalista. E o que é uma visão fundamentalista? O que é o fundamentalismo? Bem, o fundamentalismo, do ponto de vista histórico, ele surge nos Estados Unidos com os evangélicos conservadores, e o que é o marco inicial desse movimento é a publicação de Os Fundamentos, uma série de 10 volumes publicados entre 1910 e 1915. E daí que vem essa palavra, os fundamentos, o fundamentalismo. Basicamente, os fundamentos expressam a visão dos evangélicos conservadores americanos sobre uma série de princípios da fé cristã. Entre esses princípios, nós podemos destacar dois. O primeiro é que a Bíblia foi absolutamente inspirada por Deus, ou seja, é como se praticamente o próprio Deus ditou a Bíblia para quem a escreveu. A segunda é que a Bíblia é infalível, ou seja, tudo que está escrito na Bíblia a gente tem que entender literalmente, ou seja, tudo que está escrito lá ou aconteceu de fato ou ainda vai acontecer, mas não existe figuras de linguagem, analogias, nada disso. Tudo que está escrito lá tem que ser entendido ao pé da letra. Uma outra crença do fundamentalismo é de que antes do milênio vai acontecer a batalha final, o Armagedon. E essa batalha final, Jesus virá resgatar os salvos e irá condenar para sempre os não salvos. Essa batalha vai acontecer antes do milênio. Bom, detalhe, quando que vai ser esse milênio? Antes se achava que o milênio seria em 2000. 3, 2, 1, 2000! Não foi. Errou!
Aí recalculou-se, foi para 2012. Agora falta muito pouco, nesse momento 11 horas e 50 minutos, tá chegando a hora de 2012. Também não aconteceu. Errou! Agora estão marcando para 2025 e por aí vai. Essas crenças fundamentalistas, elas estão fortemente arraigadas no pentecostalismo evangélico e no pentecostalismo católico também. De tempos em tempos, essa crença fica mais forte. Às vezes ela fica mais fraca. Ela fica mais forte principalmente nos períodos de crise. Por exemplo, na década de 70, quando a gente estava vivendo o contexto da Guerra Fria, em que uma guerra nuclear poderia acabar com o mundo todo, o fundamentalismo ficou mais forte. Depois esse perigo passou, foi amansando também. Na nossa época, o fundamentalismo ele tem um ressurgimento devido ao avanço tecnológico. Ou seja, o mundo que os nossos avós pensaram, ele ruiu. Ou seja, hoje ninguém tem uma garantia de que vai ter emprego. Então aquela ideia do vovô de você trabalhar, você casar, constituir uma família, hoje não é tranquilo para ninguém isso aí. Dado a revolução tecnológica e informacional que nós estamos vivendo. Nesse ambiente de insegurança, as pessoas vão atrás de coisas que lhe deem certezas, que tragam uma coisa firme, né? E ideias simplistas ajudam a construir essas certezas, né? A ideia de que menino usa azul, menina usa rosa, que bonito, o mundo organizado, tudo estruturado de uma maneira muito conservadora, sem complexidade, né? Nesse contexto de mudança tecnológica que nós estamos vivendo, é que surgiu o fundamentalismo apocalíptico. E o que é esse fundamentalismo apocalíptico? Bom, é uma adaptação do antigo fundamentalismo da Guerra Fria, só que em um outro contexto. Hoje, como a gente não tem mais um socialismo, uma ameaça comunista para combater, o que eles combatem? Eles combatem aquilo que eles chamam de globalismo, a ideia de uma governança universal, ou acabar com a fome do mundo todo, ou os direitos iguais entre homens e mulheres, os direitos dos LGBTs, os ecologistas, enfim. Eles combatem todo tipo daquilo que a gente poderia chamar de utopias, aquelas pessoas que sonham com um mundo de paz, um mundo de oportunidades para todos. Essa ideia do fundamentalismo apocalíptico, ela está muito bem representada numa série de 16 romances chamados Left Behind, Os Deixados para Trás. Esses romances, eles venderam no mundo 65 milhões de cópias. No Brasil, para vocês terem uma ideia, quando um livro vende 100 mil cópias já é considerado um best-seller. E eles também têm uma série de filmes. Eles fizeram uma trilogia entre 2000 e 2005. Mais recentemente, um filme com o Nicolas Cage, em 2014, também com esse título, Left Behind, talvez o pior filme da carreira do Nicolas Cage. E tem outros que saíram por aí, né? Mas para vocês não ficarem perdendo tempo assistindo filmes de quinta categoria, eu vou resumir a historinha para vocês. Acontece o seguinte, as pessoas começam a sumir e só deixam a roupa, principalmente crianças. E ninguém sabe por que eles estão sumindo, até que alguém descobre, é o arrebatamento. Ou seja, as pessoas estão sendo arrebatadas. E ficam os deixados para trás. E os deixados para trás, eles têm 7 anos para tentarem se salvar. E a forma deles se salvarem é lutando contra o anticristo. E quem é o anticristo? Curiosamente, o anticristo é o secretário-geral da ONU. E ele quer promover a paz mundial, ele quer promover o fim da fome, ou seja, ele é um utopista. E então é preciso lutar contra esse anticristo. A ideia que está por trás do fundamentalismo apocalíptico é a de que quem luta contra o aquecimento global, contra a fome, contra a guerra,
está, de certa forma, atrasando o fim do mundo. Por quê? Porque o aquecimento global vai destruir o planeta. E é isso que a gente quer. A gente quer o fim do mundo, porque no fim do mundo os salvos serão salvos e os não salvos serão punidos, né? Então a pirralha da Greta, os ecologistas, as pessoas que lutam pela paz, as pessoas que lutam pelo fim da pobreza, essas pessoas estão atrapalhando o plano que é acabar com o mundo, né? Então quando vocês veem o presidente dos Estados Unidos na ONU falando contra a ONU e as suas cópias mal feitas no terceiro mundo também indo na ONU falar contra a ONU, essas pessoas estão falando para quem? Eles estão falando para um público que é um público fundamentalista, um público que tem essas referências dos deixados para trás, porque o pastor falou, porque ele viu o filme, porque ele leu o livro. E essas pessoas acreditam naquilo que esses líderes estão falando. Eles falam, esse líder aí, olha aí, ele está nos advertindo contra aqueles que são uma ameaça ao fim do mundo, né? Então, quando o presidente fala que é só uma gripinha, que a Organização Mundial da Saúde está errada, ele está fazendo eco a esse grupo. Se vocês fizerem uma busca rápida no YouTube sobre Deus e pandemia, vocês vão ver justamente as pessoas defendendo que a pandemia é parte de um plano que é para o mundo acabar e você combater a pandemia é o jeito errado. O jeito certo é todo mundo morrer, né? Porque é assim que o mundo acaba. Vocês estão percebendo como que uma interpretação enviesada da Bíblia pode produzir consequências no plano das atitudes, das ações das pessoas muito danosas? É por isso que a gente tem que estar atento às nossas interpretações que a gente faz da Bíblia. Bom, particularmente de um livro que é um tanto difícil de ler, que é o caso do Apocalipse. Bom, eu não vou poder aqui destrinchar o Apocalipse para vocês, porque isso demoraria muito mais do que só essa série, mas eu vou aqui dar umas dicas daquilo que eu acho mais importante, né? E quem quiser aprofundar, eu recomendo aqui esse livro, o Apocalipse, Reconstrução da Esperança, de Pablo Richard. É uma ótima referência para você, se você quiser entender o Apocalipse, quiser estudar, é uma obra que eu recomendo. Bom, vamos lá usar o nosso método, né, de leitura. Qual é o contexto em que é escrito o Apocalipse? Bom, o Apocalipse ele foi escrito por volta do ano 90 ou 96, entre 90 e 96 depois de Cristo. E qual era o contexto em que esse livro é escrito? Bom, o imperador romano, ele havia baixado um decreto de que as pessoas tinham que prestar culto ao imperador. Antes as pessoas prestavam culto ao imperador, mas depois que o imperador morria. Ele não, ele faz com que as pessoas tenham que prestar culto ao imperador vivo. E esse culto tem que ser um culto público, tem que ser uma demonstração pública de civismo. As pessoas, é como um ato nacionalista, você vai lá, né, tem lá a foto do presidente e você vai lá e acende uma vela para ele e faz uma oração pela saúde dele, pelo seu bem-estar, etc. Bom, isso cria um problema enorme para a comunidade cristã. Primeiro, por quê? Quem é que matou Jesus? Foi o Império Romano, né? E o Império Romano via Jesus como seu inimigo, como seu adversário, tanto é que matou Jesus. E Deus ressuscitou Jesus, o que mostra que o Império estava errado. Bom, como é que agora a gente vai fazer culto ao imperador, esse que representa os assassinos de Cristo, né? E de um lado você tinha cristãos helenizados, cristãos que tinham uma situação social melhor e que não viam problema nenhum nisso. E falavam assim, esses cristãos apocalípticos, eles estão fazendo tempestade em copo d'água, que isso, é só acender lá
um incenso para o imperador, fazer um culto, que isso vai fazer de mal, né? Então é nesse contexto de muita insegurança, de muito medo, em que a comunidade está vivendo na clandestinidade, porque se você fosse pego e você fosse descoberto que você era cristão, você podia ser preso, torturado e até morto. E você tinha que renunciar à sua fé, tinha que ir lá fazer um culto público, né, ao imperador, mostrar que você realmente é um fiel seguidor do império. Então era uma situação de muita tribulação. A comunidade estava sofrendo muito, estava sofrendo uma perseguição muito grande. É nesse contexto que surge o Apocalipse. O Apocalipse ele surge para reconstruir a esperança. Ou seja, para que as pessoas possam ter uma firmeza na sua fé, aumentar a sua fé e a convicção de que o império não é para sempre, e que aquela opressão não é tão duradoura assim. E também como que as pessoas podem desenvolver as formas de luta, de resistência e de testemunho contra essa opressão do império. É esse o objetivo do livro do Apocalipse. Ele está estruturado em 3 partes. A primeira parte é de 1:9 até 3:22. É o juízo sobre as igrejas. Ou seja, João escreve uma carta para as comunidades. Primeiro ele faz uma saudação, ele faz uma advertência e depois ele faz uma promessa. Para cada uma das comunidades, essas comunidades simbolicamente representam as 7 igrejas, todas as comunidades periféricas do Oriente Médio a qual ele se dirige. Depois nós temos a parte principal do Apocalipse, que é o tempo presente. No tempo presente, em que é a luta dos cristãos, das testemunhas de Cristo, contra o Império Romano, contra a besta. Essa parte ela vai do capítulo 4 até o capítulo 19, versículo 10. Por fim, nós temos, o autor ele faz uma visão do futuro, que é o juízo do mundo. Isso está entre 19:11 até 22:5, né? Então ele começa com o juízo das comunidades, termina com o juízo sobre o mundo. E no meio todo está o presente. E o que acontece no presente? Bom, no presente está acontecendo a luta das comunidades contra o império. E para que as comunidades recuperem sua esperança, o autor ele fala, olha, a gente tem que ver tudo de um plano muito mais amplo. Temos que ter uma visão mais alargada sobre o que está acontecendo. Daí a gente tem que olhar o que aconteceu no passado, para entender o que é o nosso presente e o que a gente pode projetar para o futuro. É nessa perspectiva que ele toma como inspiração o Êxodo. Ou seja, o Êxodo, lá atrás, quando Deus libertou o povo da dominação do Egito. Então, da mesma maneira como o povo estava sendo oprimido naquela época, o povo está sendo oprimido hoje. Naquela época era oprimido pelo Egito, hoje oprimido pelo Império Romano. E Deus usou as pragas para combater o faraó, vai usar essas pragas também para combater o Império Romano. Quem seriam essas pragas? São as invasões estrangeiras, é uma série de elementos que ele coloca lá. A gente tendo essa perspectiva mais ampla, né, a gente consegue entender o tempo que a gente estava vivendo, né? E aí é que aparecem essas imagens. A imagem da besta. Quem é a besta? A besta é o império. Quem é a grande prostituta que vai sentada na besta? É Roma, a nova Babilônia, né? Ou seja, da mesma maneira que a Babilônia oprimia os hebreus lá atrás, Roma é a capital da dominação internacional que eles estavam sofrendo na época. E essa opressão ela se realiza de uma maneira ideológica, que é o anticristo, econômica e também política. Então, essa descrição toda acontece na luta das bestas do Império Romano contra as testemunhas de Cristo.
o que eu queria destacar para vocês é que tudo isso que acontece no Apocalipse, ou seja, a parte maior do capítulo 4 ao 19, já aconteceu. Ou seja, o presente deles é o nosso passado. Isso aconteceu há quase 2000 anos atrás. Ou seja, essa luta dos cristãos contra a besta, o anticristo, tudo mais, tudo isso é o nosso passado. O que a gente pode entender como sendo o futuro é só o finalzinho ali do Apocalipse. Toda aquela parte da luta contra as bestas, aquilo é o nosso passado. Nós não estamos mais vivendo essa época já foi. E aí que a gente vê que muitas pessoas, por ignorância, acham que esses fatos todos ainda estão por vir. Não estão, eles são parte do passado. E muitos líderes religiosos também manipulam o povo, passando uma visão fundamentalista. E por que eles fazem isso? Bom, primeiro porque isso dá voto. Ou seja, muitos presidentes de direita nos Estados Unidos se elegeram com esse discurso de fazer uma guerra total contra todos e etc, com o eixo do mal e por aí vai. Sempre aquele discurso que os Estados Unidos tem que estar em guerra, tem que enfrentar o mal e tal. Isso dá voto. E aqui no Brasil vocês estão vendo que isso dá voto também. Nós temos aí um monte de gente que se elege, né, baseado numa perspectiva fundamentalista. Mas para não deixar ninguém sem saber o que vai acontecer, vocês querem que eu diga para vocês como vai ser o juízo final? Bom, então eu vou contar para vocês. O juízo final vai ser assim. Todo mundo, do mundo todo, as pessoas vão se reunir num grande descampado. E no meio desse descampado tem um trono. E as pessoas todas reunidas, elas começam a fazer conjecturas, elas começam a pensar, quem é que vai sentar nesse trono? Aí o outro fala, claro, quem vai sentar no trono é Jesus. E outro fala, não, quem vai sentar no trono é Alá. E outro diz, não, quem vai sentar no trono é o nosso pai Oxalá. E outro diz que é Brahma, e aí fica aquela confusão. Então vem um menino magrelo, maltrapilho, e senta no trono. E aí as pessoas começam a reclamar, ei, seu pivete fedorento, sai daí, que é isso, que absurdo, esse menino aí não sabe o lugar dele, olha o que ele está fazendo, sentou no trono de Deus, que absurdo. E aí, no meio daquela confusão, todo mundo xingando o menino, aí um começa a falar assim, eu conheço esse menino, eu já vi ele pedindo comida na porta do restaurante. Aí outra pessoa fala, não, esse aí sabe quem é? Esse aí é um refugiado que eu vi morrer de frio num acampamento. É esse mesmo, eu lembro dele. E aí outra pessoa fala, não, não é não. Esse aí é aquele menino que morava na favela e que a enchente levou. Aí o outro diz, não, esse aí é aquele trombadinha, foi morto lá pelos milicianos. Eu conheço ele. E aí todo mundo começa a reconhecer nas mais diversas situações aquele menino. E aí vem uma voz do céu, né? E essa voz diz, esse é o dia do julgamento. E esse que está sentado no trono é que irá julgar vocês. E aqueles e aquelas que me deram de comer quando eu tive fome, que me abrigaram quando eu não tinha teto, que me visitaram quando eu estava preso, estes podem vir comigo. Então perguntarão, Senhor, quando te vimos com fome e te alimentamos, nu e te vestimos, imigrante e o acolhemos, preso e o visitamos. E Deus responderá, eu garanto a vocês, todas as vezes que vocês fizeram isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizeram.
Então haverá choro e ranger de dentes, pois muitos se arrependerão do que fizeram e do que deixaram de fazer. Então, vocês estão preparados para o juízo final? Não é preciso ter medo de que vai chover fogo do céu, não é preciso ter medo de que vai haver pragas e doenças, não precisa temer as guerras, basta abrir o seu coração ao próximo e lutar por um mundo em que caibam todos e todas. E o reino de Deus virá ao seu encontro. Bom, a nossa série está chegando ao fim, nós temos o próximo vídeo e eu peço para vocês que nos acompanhem, em que a gente vai estar tratando do último tema, que é: se Deus é amor, se Deus quer o bem da humanidade, por que Ele não resolve tudo de uma vez e simplifica a nossa vida, né? Num estalo assim, Ele resolve tudo e a gente não tem mais nenhum problema. Bom, para refletir um pouco sobre esse tema, nós vamos trabalhar o próximo vídeo. Até lá e fiquem com Deus. Tchau.